Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Gramática Tradicional Sintaxe, oferecido pela UFMG. O objetivo desse vídeo é fazer uma introdução e apresentar para você o que é gramática tradicional. Primeiramente, eu começo com a definição do termo gramática. Nós vamos considerar aqui que o termo tem por definição conjunto de regras. E eu vou estar explicando com mais detalhes o porquê dessa definição. Antes, vamos observar esses exemplos. João foi à praia ontem. João foi na praia ontem. Você consegue observar alguma regra gramatical nesses exemplos? Bom, segundo a gramática tradicional, a regência do verbo ir é a. Então, pelo fato de termos um complemento formado por um substantivo feminino, nós temos a ocorrência de crase. Com esse exemplo, nós já estamos diante de uma regra que descreve a regência de um verbo, mas essa regra é uma regra normativa. Isso porque ela descreve como a língua deve ser, ou seja, ela prescreve usos da língua. Mas você concorda comigo que, no dia a dia, nós falamos com muito mais frequência João foi na praia, ao invés de João foi à praia? Segundo essa regra da gramática normativa, o verbo ir não rege a preposição em, que é mais utilizada nos nossos usos linguísticos cotidianos, do que a regência com a. Mas você concorda comigo que os dois usos, independente dessa regra normativa, são compreensíveis por qualquer falante? O que eu quero mostrar com esses dois exemplos é que existe uma noção de regra que prescreve os usos da língua, que dita normas, que dita comportamentos linguísticos. Essas são as regras da gramática normativa. A maioria dessas regras, inclusive, dita usos que já não existem mais na língua. Dentro da linguística, nós entendemos que a regência do verbo ir mudou. Hoje, no português contemporâneo, nós utilizamos com muito mais frequência ir em do que ir a. Uma pesquisa pode mostrar, por exemplo, que essa regência ela é mais frequente em textos escritos e que essa regência é mais frequente em textos falados. Agora observe esse segundo exemplo. Na foi João ontem praia. Esse é um exemplo que nós chamamos de agramatical. Isso porque não existe nenhum falante que organizaria as palavras nessa posição. Mas você concorda comigo que existem regras naturais subjacentes que regulam a forma como a gente organiza as palavras da língua? Existem algumas organizações das palavras que são possíveis, como João foi na praia ontem, ou na praia João foi ontem, ou ontem João foi na praia, mas, ao mesmo tempo, existem algumas organizações como essa aqui que não são possíveis. E por mais que pareça óbvio, nós também estamos diante de uma regra que determina os processos mentais, como que nós organizamos as palavras na nossa mente para que depois possamos dizer ou escrever algo. Segundo Neves, estou me referindo a Maria Helena de Moura Neves, no livro Que Gramática Estudar na Escola, Norma e Uso na Língua Portuguesa, página 29. Toda vez que se fala em gramática, e a autora ainda grifa esse nome no livro, é necessário especificar-se muito claramente do que é que se está falando. De acordo com Neves, é possível dizer que a gramática seja um mecanismo geral que organiza as línguas ou uma disciplina. Enquanto o mecanismo geral que organiza as línguas, a gramática seria esse conjunto de regras. E, como eu disse, regras que são naturais, ou seja, que organizam como que as palavras devem ser colocadas numa frase. Todos nós, seres humanos, que temos capacidade inata para a linguagem, nós dominamos essas regras gramaticais. E outra concepção de regra são as regras normativas, as regras que estão nas gramáticas tradicionais e aquelas regras que nós estudamos desde criança lá no ensino fundamental, nas aulas de português. Essas regras são fenômenos observáveis do mundo, e por isso nós falamos que elas podem se tornar uma disciplina. Enquanto disciplina, a gramática pode ser gramática descritiva, aquela que descreve a língua utilizada pelo falante, os fatos linguísticos, os fenômenos de uma dada língua, e essa é a gramática que a linguística produz enquanto ciência e dela se utiliza. E a gramática normativa tradicional, que descreve como a língua deve ser utilizada pelo falante,
Muitas vezes, a gramática normativa tradicional acaba funcionando como um modelo ideal de uso da língua. Gramática descritiva é a gramática produzida pela linguística, a ciência que estuda as línguas humanas, tais como o português, o francês, o italiano, etc. Ela descreve com objetividade o modo como as pessoas realmente falam e escrevem, sem atribuir às formas linguísticas julgamentos de valor como certo ou errado. Eu trouxe aqui 4 exemplos de gramática descritiva: a pequena gramática do português brasileiro do professor Ataliba de Castilho e Wanda Maria Elias, a gramática descritiva do português do professor Mário Alberto Perini, a gramática do português culto falado no Brasil, que conta com vários colaboradores, vários pesquisadores linguistas do Brasil e vários volumes. A gramática de usos do português, da professora Maria Helena de Moura Neves. Uma ressalva em cima da gramática do português culto falado no Brasil. Qual a diferença entre a gramática do português culto falado no Brasil e da gramática tradicional de modo geral? A gramática do português culto falado no Brasil, ela traz exemplos de usos contemporâneos da língua. Em contrapartida, as gramáticas tradicionais normativas, elas muitas vezes se baseiam na literatura ou em usos linguísticos que não são mais utilizados pelo falante. A respeito exclusivamente da gramática tradicional, ela descreve como a língua deve ser, tem origem na tradição dos filósofos gregos alexandrinos de descrever a linguagem utilizada pelos escritores, considerados exemplares, tais como Homero, acreditando que se fosse seguida a sua linguagem, ficaria preservada a sua língua. E segundo Neves, a gramática tradicional atual também está muito afeiçoada a essa trajetória que culminou na sua instituição, ou seja, ainda segue a tradição de preservar a linguagem utilizada pelos grandes escritores. E para comprovar esse fato, Neves analisa a metodologia de algumas gramáticas tradicionais que nós temos por aí. O gramático Rocha Lima, por exemplo, se espelha na linguagem dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põe o seu ideal de perfeição. O gramático Segala considera a linguagem das obras literárias em busca de abonações, ou seja, ele utiliza exemplos da linguagem da literatura para descrever como que o falante deve utilizar a sua língua. Cunha e Sintra, o do português atual na sua forma culta, o dos escritores do romantismo para cá, decisão que soma a qualidade culta à qualidade literária, neste ponto com a restrição moderna, que no fundo aparece como uma condescendência. Como podemos ver, todos esses 3 gramáticos se baseiam na literatura para descrever a língua. Eu trago aqui alguns exemplos de gramática tradicional: a gramática do Rocha Lima, a gramática do Segala, a gramática de Cunha e Sintra e a gramática do Evanildo Beccaria. E chamo a atenção de vocês para esse nome, Novíssima Nova Moderna. Quando vocês encontram essa palavra na capa de uma gramática, não se iludam, isso é só uma estratégia de marketing. Todas essas gramáticas são gramáticas tradicionais e descrevem basicamente os mesmos usos linguísticos e sempre prescrevendo a língua, ou seja, sempre dizendo para você como você deve escrever. Contudo, pode ser que você encontre alguma divergência de ponto de vista entre cada um desses gramáticos. Pelo fato dessas gramáticas se basearem na tradição literária, nós podemos dizer que elas estão se baseando em usos linguísticos do passado. É por isso que muitas vezes nós não encontramos muita correspondência entre o que a gramática diz e o que é utilizado de fato pelo falante. A gramática do Segala traz algumas atividades. Eu particularmente não gosto muito dessas atividades. Acho elas um tanto problemáticas. Um fato a se considerar a respeito da gramática do Rocha Lima, ele se dedica à descrição da morfologia e das classes de palavras, e na hora que vai descrevendo cada uma das classes, substantivo, adjetivo, advérbio, ele acaba por ali dizer qual que é a função sintática dessas palavras na frase. Mas diferente dos outros gramáticos, ele não apresenta uma parte específica de sintaxe para dizer para você o que é sujeito, o que é predicado, objeto direto, objeto indireto. E por isso não é uma gramática que eu acrescentei na bibliografia do curso, já que ela não se dedica especificamente ao estudo da sintaxe. Um aspecto muito importante que você precisa de saber ou de lembrar é que a gramática basicamente é dividida nessas 4 partes aqui. A fonologia e a ortografia, que estuda os fonemas, os sons da língua, e a correta escrita das palavras segundo a norma culta. A morfologia, que estuda a estrutura interna das palavras e suas classificações. A sintaxe, que estuda a organização das palavras para se formar frases. E a semântica, que estuda o significado das palavras, das expressões e das frases da língua. E por fim, eu apresento as referências.
Muito do que eu disse aqui foi tirado desse livro aqui, Que Gramática Estudar na Escola, da professora Maria Helena de Moura. Desse livro eu fiz a leitura da parte da introdução e do primeiro capítulo do livro.